Ser santista é mais do que paixão, é carregar no peito a tradição, eterno como ex sem explicação. Na vila ou em casa é mesma emoção. Foi time que parou até guerra, meu irmão. Fez história com suor, raça e coração. Bimundial, tri da Libertadores. Nomes que estremecem os torcedores. Mil gols, mil... Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nos canais Camarada Santista, C10, Eterno Rei, Painel Santista e, claro, o Santos on Fire. Vamos fazer um vídeo falando do jogo amanhã, Santos e Mirassol, na Vila Belmiro, jogo esse válido pela 24ª rodada. Vamos falar sobre a arbitragem. Aliás, antes de falar sobre a arbitragem, um pouco mais do Santos, peço já que você dê seu like, se inscreva no canal, rumo a 2.000 inscritos ainda nesse ano e, logicamente, compartilhe aí com seus amigos para falar um pouco mais de Santos para a Santista. Trazer aqui comigo meu amigo Márcio Melo. Seja bem-vindo, Márcio Melo. Obrigado, Júlio, pela participação novamente aqui. E é isso aí, vamos falar aí das novidades aí do Santos, do jogo de amanhã, e é isso aí, vamos tocar. Boa, bom, vamos trazer aqui, eu até trouxe aqui a primeira imagem, né? Santos vai jogar e tem a arbitragem aqui, né? A arbitragem vai ser ela. Edna Alves Batista, auxiliada por Neuzinês Bach e Fabrini. Essa Fabrini Costa será assistente à arbitragem. Experiente amanhã, Márcio Melo. Acredito que o que eu vejo da Edna, ela gosta muito de conversar, mas o jogo amanhã é um jogo de alto risco para o Santos, tanto para o Mirassol, né? O Mirassol vem de uma eliminação da Libertadores, perdeu na altitude, em Quito também, onde estava o Santos, no Equador, onde estava o Santos, né? Mas não sentiu, hein? Não sentiu a altitude. E o Santos sentiu a altitude e não tinha nem cilindro de oxigênio, mostrando um pouco de amadorismo. Mas a arbitragem para um jogo importante amanhã, que vale uma sobrevida tanto para o Santos, Márcio, tanto para o Mirassol, é uma arbitragem importante ou polêmica? Nesse nome te traz confiança? Nunca. Sempre polêmica a arbitragem, né? Com a senhora Edna Batista, né? Então, assim, eu acho que é um erro, né? A escalação dela para um jogo tão importante como esse, é um erro da CBF, e aí mostra também o tão frágil os bastidores do Santos, né? Junto aí à federação. Torcer para que o Santos faça o seu papel sem ter que passar pela arbitragem, né? E assim, vai ser um trio feminino aí, né? Assistente, mais a árbitra. Então, assim, vai depender do Santos. O Santos tem que fazer a sua parte para passar pelo Mirassol, porque é uma situação de Copa do Mundo para o Santos esse jogo. O Santos tem que vencer a qualquer custo. E eu não tenho uma boa memória, né, de jogos apitados por a Edna, não. O último jogo que eu me lembro foi aquele Santos e Corinthians. Bom, vamos trazer aí, ó, a provável escalação. Essa escalação foi feita pelo jornalista Lucas Mussetti, né? O Santos que pode ir a campo com o Brazão, na lateral Igor Vinícius, a dupla de zaga Arão e Luan Pérez e Escobar na esquerda. Na volância, Gustavinho voltando com João Schmidt e ele, hein? Neymar no meio-campo ali, mais ofensivo. Rony na direita, Barreal na esquerda e isolado, comandando o ataque, ele, Gabriel Barbosa. A formação praticamente é o que o Santos tem de melhor, né, o Márcio Melo? Acredito que sim. A minha dúvida era na questão da entrada do Rony, mas poderia ser o Laser ou o Miguelito. Mas eu acho que para esse jogo o Rony vai servir de um papel fundamental, porque ele é um jogador que vai trazer preocupação para a lateral do Mirassol, com o Reinaldo, né? Isso. Então, assim, eu acho que o Rony vai servir para esse papel, né? De trazer preocupação para a lateral ali
porque o Reinaldo sobe muito, né? O Reinaldo, o jogador do Mirassol, sobe muito. Então ele vai conter o Reinaldo um pouco lá atrás. Eu acho que vai, espero que dê certo sim. Eu acho que o Cuca ele vem dando sorte, né? Em algumas alterações que ele faz de um jogo para outro. O próprio Cavadeiro lá na altitude mesmo, acho que teve o seu papel, cumpriu o seu papel contra o Remo também. Então, assim, é torcer que amanhã o Santos faça um bom jogo, ótimo jogo. E o Gustavinho, falando um pouquinho do Gustavinho no meio campo, na entrada no lugar do Oliver, eu entendo que o Oliver ele estava meio que sentindo um pouco cansaço, né? Pelo excesso de partidas. Então, eu acho que o Gustavinho ele tem uma qualidade até um pouco melhor do que o Oliver, na minha opinião. Boa. Tá aí, Márcio Melo, mas antes da gente falar sobre a escalação do Mirassol, vamos mostrar aqui o patrocinador Porto Bem, que é o patrocinador oficial também aqui dos canais Camarote Santista, Santos Eterno Rei, Painel Santista e Santos on Fire. E aí, gente santista? Você já pensou em fazer a sua compra de imóvel ou veículo com uma parcela reduzida pela metade até a contemplação? É isso que o consórcio Porto Bank está oferecendo para você. Me chama no WhatsApp e eu explico direitinho como funciona. Voltamos aqui, né? Estamos agora falando, mas vamos também falar que temos aqui a SaveComp. Para você que precisa de manutenção no seu computador, está sentindo aí o seu computador invadido, ligue e converse com o Messias, orçamento gratuito. A SaveComp tem um site que é www.savecomp.com.br. Também vamos falar da distribuidora Moreno Bebida. Essa é a antiga aqui no canal Santos on Fire, do Reginaldo Moreno. É a número 1 em atacado ali do comércio de bebidas. A distribuidora Bebidas Moreno Bebidas fica na Avenida Rio das Pedras, no Jardim Aricanduva. E o telefone está aí, hein? 913209739. 913209739. Voltamos agora. Vamos falar sim do seu like. E deixa aquele like, logicamente, se inscreva no canal. Bom, Márcio Melo, vamos falar agora do time adversário, que não é um time bobo, né? O time que empatou com a Liga de Quito. A altitude era a mesma, jogando bem, e vamos falar a verdade, jogando bem, e foi infeliz no pênalti, porque pênalti tem aquele momento de sorte também, né? E, logicamente, venceu o time que marcou todos os gols, né, Márcio Melo? É um time bem treinado pelo Rafael Guanhães há muito tempo, né? Apesar do momento na tabela, o Mirassol ele tem um time bem treinado, né? E é um tempo, já tem um tempo que o técnico tá lá, né? No caso do Rafael Guanhães. Então, mesmo jogando na altitude de Quito contra a LDU, pelo que eu vi dos melhores momentos, o Mirassol ele chutou mais, pressionou mais a LDU ali. O goleiro da LDU teve que fazer algumas boas defesas, né? Então, assim, pelo incrível que pareça, o Mirassol estava inteiro na partida jogando na altitude. Diferentemente do Santos, que estava ali exausto, né? Para jogar lá contra o Macará. Mas aí agora é um jogo diferente, né? Agora é um jogo, por exemplo, que volta os titulares do Santos. Mas o Mirassol ele tem que tomar alguns cuidados, principalmente com o Reinaldo, né? Que sobe ali pelo lado, pela lateral, ele avança bastante por ali. E, assim, tem a dupla de zaga. O Mirassol ele não é um time que ele joga muito na defesa, né? Ele sai bastante para atacar o adversário, ele tem um bom toque de bola pelo meio campo. Então, assim, eu acho que o Santos tem que ficar atento aí a não se lançar com tudo para cima do Mirassol, tentar trabalhar mais a bola e chegar ao gol, né? Quando tiver as oportunidades, fazer, né? Olha, vamos falar agora dos confrontos direto entre Santos e Mirassol. Foram 17 jogos, o Santos tem ampla vantagem. São 10 vitórias contra 2 apenas da equipe do interior de São Paulo. Lembrando que ainda temos 5 empates e o último empate foi exatamente no último confronto lá no Maião, em 2-2.
Bom, o Santos vem na sequência também positiva, vem de classificação na Sul-Americana, né? Vem de classificação também na Copa do Brasil. E, Márcio Melo, o Santos é amanhã o jogo em casa para mudar a chavinha, porque, de fato, vencendo amanhã 3 pontos, olha, o Santos já começa a se destoar da zona de rebaixamento. E aí o Santos, sim, tem um pouco mais de, não de ambição, mas de confiança para sair desse atoleiro, Márcio. Exatamente, a prioridade, né, é o Campeonato Brasileiro para o Santos, né, independente das Copas. Claro, todo mundo quer ganhar nas Copas, mas o brasileiro é principal. O Santos precisa de uma arrancada aí. Eu acho que esse jogo contra o Mirassol é primordial porque o Santos vai sair depois para jogar na Neoquímica Arena e no Beira-Rio. Então, o Santos precisa da vitória amanhã mais do que tudo, a vitória. Então, o Santos tem que... Eu acho que a entrada até do Rony mesmo, acho que vai fazer com que o Santos pressione mais o Mirassol ali no seu campo de defesa, né? Ao lado do Gabigol, né? O Neymar também. E temos que lembrar que o time do Mirassol é aquele time que chuta independente de onde esteja. A gente tem o Mirassol, que é treinado por Rafael Guanhães e que treina muito bem, não é à toa que está lá durando há muito tempo, até resistiu um pedido de demissão ano passado. Rafael Guanhães, que esteve muito em baixa no ano passado, no final do ano passado, e manteve a equipe do Mirassol, manteve o treinador para este ano e fez sim uma boa aposta. Agora, vamos falar do Reinaldo, né, o jogador, o homem das bolas paradas da equipe do interior de São Paulo, e ele que tem a experiência. Acredito que o Gustavinho não vai no lugar do Igor Vinícius exatamente pela malandragem do Reinaldo, né? A malandragem do jogador que pode até provocar o atleta e ele, o Gustavinho não, perdão, Davizinho, ele pode ser até meio que expulso ou tomar um cartão amarelo de bobeira. Agora, o Cuca entende do futebol, não é à toa que está aí nesse tempo todo no futebol e exatamente em clubes grandes, né? Não tem clube maior do que o Santos. No momento, está em baixa, mas logicamente tem a sua história. E ele está vendo aí que o lateral Reinaldo estará amanhã e ele colocou um jogador um pouco mais experiente ali para tentar conter o lateral. Vamos falar agora da escalação, que teve jogo agora há pouco, né? Márcio Melo, o Inter estava jogando. Vamos ver aqui a escalação, rapaziada. Vamos pegar aqui a escalação. Essa é a escalação de momento, hein? Vamos falar só da última parte, né? Da nossa parte aqui, o Botafogo com 30, Vitória 29, São Paulo em 27 pontos. Se vencermos amanhã, o Santos contando com um tropeço. Acho que o São Paulo vai jogar contra o Curitiba, se eu não me engano. Ele vai pegar o Chapecoense em Chapecó, no campo na Arena Condá. Isso, bem lembrado. Boa, Márcio Melo. Então, olha só, hein? O Santos pode ganhar essa posição, e lembrando que nós temos um jogo a menos, né? Nós temos ainda um jogo a menos. O Inter hoje fez o jogo número 24. Olha como é importante. Olha como é importante o Santos vencer amanhã. Porque além de vencer o Mirassol, né? Ele vai ter um jogo a menos que o Inter, que é o primeiro, pode ser o primeiro ali na zona de rebaixamento, né? Ou o primeiro ali, o porteiro da zona de rebaixamento. Então, como é importante, Márcio Melo, e por isso que eu falo, se o Santos vencer e vai vencer amanhã a equipe do Mirassol em casa, o Santos praticamente, não é dar adeus, calma, o Santos tem sim grande chance. A Globo, né, o GE.com, a semana passada, depois da vitória do Santos contra o Vasco, falou que o Santos tinha 76,6% de chance de permanecer na primeira divisão. Com a vitória contra o Mirassol, pode ser que isso aí chegue aos 80%, Márcio. Exatamente. O Santos vencendo amanhã, o Santos abre 3 pontos do próprio Inter, né? Abre também do Mirassol. E sendo que o Santos tem 2 jogos a menos em comparação ao Internacional. Olha só a situação do Internacional, depois do empate hoje. É o segundo empate do Inter jogando em casa, no Beira-Rio. O primeiro foi contra o Remo e agora é contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o Inter já está se complicando no campeonato. Agora, o Santos tem que fazer a sua parte. A gente torce aqui. Eu espero que amanhã o Santos vai fazer um grande jogo. Eu estou confiante que amanhã o Santos vai fazer um grande jogo. Só que, assim, mesmo você tendo jogos a menos,
você tem que vencer também. Então, assim, mas é um fator importante, né? É um fator importante no campeonato. O São Paulo tá ali pertinho também, um tropeço também. Então, assim, tem mais gente para entrar aí nesse bolo aí. E o Santos vai para 28. Eu acho que até o Botafogo não tá livre, que tá com 31 pontos. Então, se o Santos vencer for para 28, fica aí a mais ou menos 3 pontos aí do próprio Botafogo, né? E o Vitória também, que tá ali com 29, né? Tá aí. Ô, Márcio Melo, hoje tivemos uma notícia triste, que foi o falecimento do Dalton Contursi, né? Ele que apresentava ali o BSS, né? Ali com a equipe também do Farinha, que Deus receba em um bom lugar e que a família seja nesse momento confortado. Claro que nesse momento, né, de futebol a gente somos seres humanos e claro, quando a gente vê alguém partindo, a gente está aqui também para falar esse lado também e reconhecer a importância do seu trabalho e que você descanse em paz aí. Ô, Márcio Melo, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas informações e Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado a você, Júlio Paladino, Deus abençoe você também e o pessoal que acompanhou aqui esse vídeo, né, deixando o like aí, se gostou, né, da notícia e vamos que vamos. Santos amanhã tem que vencer e estamos confiantes que vai vencer, né? É isso aí. Boa noite a todos. Valeu, rapaziada. Até amanhã tem o pós-jogo, hein? Tamo junto. Vitória do Santos. Estaremos aqui ao vivaço. Eu, Márcio Melo e Gamito. Valeu. Valeu. Tchau. Ser santista é mais do que paixão. É carregar no peito a tradição. Eterno como ex, sem explicação. Na vila ou em casa é mesmo emoção. Foi time que parou até guerra, meu irmão. Fez história com suor, raça e coração. Bimundial, tri da Libertadores. Nomes que estremecem os torcedores. 1000 gols, 1000